mais uma vez. Meu nome é Rovena. Eu sou casada com Edson. Sou presbítera aqui. E vim hoje, na misericórdia do Senhor, trazer esse curso. Hoje o tema, não sei se vocês viram, é sobre os papéis, do homem e da mulher, do marido e da esposa dentro do casamento. Bom, vamos orar então para começar? Amém? Senhor Jesus, nós nos rendemos diante do Teu altar, nós nos rendemos diante da Tua presença, Senhor. Deus, o Senhor é bom, Pai, o Senhor é bom e a Tua misericórdia permanece para sempre, Pai. Obrigada, Deus, porque a Tua misericórdia, ela se renova. Obrigada, Deus, porque os Teus sonhos são maiores que os nossos, Pai. Obrigada porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam, Senhor. E obrigada, Pai, porque o que o Senhor tem preparado para nós são bênçãos, Senhor. São restaurações no casamento, Senhor, na nossa família, Senhor. O Senhor tem visto, Pai, as nossas casas. Deus, nada foge aos Teus olhos. O Senhor sabe o que precisa ser corrigido, o que precisa ser colocado em ordem, Senhor. A começar pela minha casa, Senhor. Eu sou a primeira, Deus, a declarar a dependência do Senhor, a necessidade do Senhor, da Tua palavra na minha casa, Senhor. Deus, hoje eu me coloco diante de Ti, declarando que eu não tenho nada a oferecer, mas o Senhor, Deus, tem muito para oferecer para nós, Pai. Por isso nós, Deus, nos deleitamos na Tua palavra, Senhor, na Tua presença. Toma autoridade neste lugar, a autoridade é sua, Jesus. Envia os Teus anjos quanto forem necessários, anjos ministradores, guarda os nossos pensamentos, Senhor. Leva os pensamentos meus e de cada um aqui cativos à Tua vontade, Senhor. Que nada seja roubado, Senhor, nada, Senhor. E que, Deus, o Senhor possa cumprir com o Teu propósito que o Senhor planejou para hoje, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Bom. Se vocês quiserem, eu vou falar alguns versículos, mas como a gente não tem muito tempo, vocês podem anotar e vocês leem. Alguns eu vou ler, mas nem todos, tá? Antes de falar sobre os papéis, o que é importante? A gente precisa colocar em ordem a nossa casa. Por quê? Porque Deus não trabalha na bagunça. Deus, desde o início, Ele organizou as coisas. Ao criar, o mundo, Ele organizou. Primeiro dia Ele fez algumas coisas, segundo dia outras, terceiro dia as outras. Deus deu ordem. A terra, ela não é um caos, ela gira de uma maneira perfeita. Deus organizou todas as coisas. Lá em 1 Coríntios 14:40 diz assim: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. E no casamento, Deus também colocou uma ordem. Deus, Ele não criou o homem e a mulher sem estabelecer exatamente para o que cada um foi chamado. Nós somos diferentes, O homem e a mulher, eles são diferentes. Eu e o meu marido, nós somos muito diferentes. Nós vamos falar disso mais para frente. Mas é muito comum Deus unir duas pessoas muito diferentes, porque elas vão se completar. É muito melhor dois do que um, porque o que um tem mais debilidades, o outro completa. Então, Deus, Ele trabalha nessas diferenças. Mas não pode haver caos nessas diferenças. As coisas precisam estar organizadas, os papéis precisam estar bem definidos. Nos casamentos não pode haver negligência, preguiça, mas precisa estar bem definido as responsabilidades, os deveres de cada um. Lá em Salmos 19, do 8 ao 9, diz assim: as ordens de Deus são justas, e quem obedece sente alegria no coração. Então, as ordens, a organização do Senhor é justa.
E quem obedece sente alegria no coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Eu creio que muitas coisas que eu vou falar aqui hoje, ou que o Edson vai falar, você já ouviu. Mas, muitas vezes, a gente não está colocando em prática na nossa casa. Ou, às vezes, de alguma maneira, o Senhor vai falar, dar um estalo. Falar assim, poxa, não tinha pensado nisso. É isso. Eu preciso colocar em ordem isso. Então, o início de tudo, nós precisamos... Volta lá, amor, só um pouquinho, que eu vou ler aqui. Deveres e responsabilidades definidos. Se todos são responsáveis, ninguém é. Isso é fato. Se todo mundo é responsável por alguma coisa na sua casa, ou seja, ninguém é responsável. Ou seja, fica bagunçado, fica um caos. Então, por isso que a gente entendeu a importância de saber os papéis de cada um, as responsabilidades de cada um. Amém? Pode ir para o próximo, amor. Existe um papel comum entre o homem e a mulher. E o papel comum entre o homem e a mulher, apesar deles serem diferentes, eu vou ler para vocês lá em Filipenses 2, do 5 ao 7. Que diz que Jesus se tornou servo, ele abriu mão da vantagem de ser filho de Deus para servir. Então, esse é o papel comum para você, homem, e para você, mulher, esposa e marido. É o servir. Independente das especificações de cada papel, esse é comum para os dois. Você vai precisar servir. Eu vou ler para vocês uma passagem de um livro, que eu li esse livro, se vocês quiserem comprar, ou pegar emprestado. O nome dele é A História do Casamento, tá? Do John Bevere. Lógico que para a gente trazer esse curso, a gente buscou, né, livros na palavra, para poder trazer para vocês algo do Senhor mesmo, né? E orou muito. E eu vou trazer um trecho desse livro, tá? Que falou muito comigo. Vou ler. Quando você se casa com alguém, você está basicamente se propondo a servi-lo pelo resto da vida. Na verdade, seu aceito, né, seu sim, foi outra maneira de dizer que estou dedicando minha vida a fazer o que é melhor para você. Escolho abrir mão alegremente da minha vida por amor a você. Seus sonhos, desejos e objetivos agora são o meu maior interesse. E eu achei muito especial, porque assim, quando a gente entende que o casamento é servir e não ser servido, é muito mais fácil. Porque a gente não cria expectativas de alguém nos servindo. A gente vai servir alguém. E o que é mais tremendo é que, e é importante, é você não criar expectativas. Porque o teu papel ali é servir. Se a pessoa te servir, glória a Deus. E se cada um entender isso, é uma bênção. O casamento é uma bênção. Muitos problemas, eles acabam sendo solucionados. Na questão do servir, você precisa servir. Lá em Mateus 23, 11, diz assim, o maior entre vocês deverá ser servo. Então, Jesus, ele abriu mão da glória, ele abriu mão da posição dele, de filho de Deus, e veio para servir. Ele nos ensinou. E o DNA de Jesus está em nós, não está? Amém? Quem nasceu de novo? Amém? Eu nasci de novo, eu tenho o DNA de Jesus. Mas por que muitas vezes a gente não tem essa questão, essa facilidade em servir que Jesus teve? Jesus tem esse DNA de servir, e nós precisamos ter como filhos. Amém? Vamos para o próximo slide. Bom, aí nós começamos com as características. O versículo que mais fala sobre o papel da mulher é em Efésios 5, 22. Eu vou ler para vocês, do 22 ao 24. Efésios 5, do 22 ao 24. Diz assim, cada uma deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor,
Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo, do qual ele é salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Aqui pega, né, para muitas mulheres. Porque se submeter é permitir que o outro decida, tome a decisão. Só que assim, Deus, ele instituiu o homem como cabeça por um motivo. Deus não é perfeito? Deus é perfeito. Ele não erra. Quando ele criou o homem e a mulher, ele criou o homem com determinadas características, a mulher com determinadas características. Lógico, cada uma de nós somos únicas. O homem também é único, mas há algo no ser do homem, algo no ser da mulher que difere o homem da mulher. E por isso Deus instituiu o homem como cabeça. Quando o homem é o cabeça da casa, há bênção. Quando o homem não é o cabeça da casa, não há bênção. Quando a mulher, de alguma maneira, ela dá um jeito para que a vontade dela seja feita, não há bênção. Porque o Senhor instituiu o homem como cabeça. O homem, eu quero dizer para vocês que talvez você não ache o seu marido um bom líder. Você olha as decisões dele e fala, puxa, não, a minha ideia é muito melhor. Eu sei, mulheres, porque eu sou mulher. Entendeu? Às vezes a gente acha a nossa ideia muito melhor que a dos homens. Só que assim, nós temos que orar e falar assim, Senhor, direciona o meu marido. Direciona ele para a melhor decisão. Não a gente querendo, de alguma maneira, manipular e fazer com que ele tome a nossa decisão. Eu falo isso, gente, porque eu já fiz isso. E eu me dei muito mal. Às vezes eu falava assim, não, amor, faz isso aqui é o melhor, olha, está aqui. E assim, o Edson, ele sempre gosta de me agradar. Isso é fato. Ele gosta de me agradar. E às vezes ele tomava a decisão conforme a minha vontade. E o que acontecia? Dava errado. E aí, eu comecei a ver, deu errado ali. Tudo eu que falei, não, faz isso, faz aquilo. Aí, eu li essa palavra e falei, Deus, é isso. Nós, mulheres, precisamos saber aonde buscar. Buscar no Senhor. Fala, Deus, se ele estiver errado, mostra. Mas se ele estiver certo, glória a Deus, que ele tome a decisão. E sabe o que é tremendo? A mulher não foi feita para ser líder de casa. A mulher não foi feita. E o que acontece? Quando ela traz essa liderança para cima dela, ela carrega um fardo que ela decidiu pegar esse fardo. Porque Deus não instituiu assim. Então, quando a mulher falou assim, não, deixa que eu tomo a liderança. Ela está assumindo um fardo que é muito pesado para ela. E, às vezes, isso vai trazer consequências ruins para ela. Muitas vezes, ansiedade, muitas vezes, estresse, muitas vezes, brigas. Então, nós precisamos deixar o homem a liderança. E o que é tremendo, gente? Você pode achar que o teu marido ele não é um bom líder. Mas, e você talvez não confia nele nas decisões. Poxa, ele tem que tomar uma decisão, mas será? Sabe o que Deus está falando hoje? Você não precisa confiar nele. Você precisa confiar em mim. Porque Deus vai capacitar ele. Deus vai capacitar ele. Então, assim, lógico, você precisa confiar no seu marido. E com o passar do tempo, você vai ver que se você confiar nele, ele vai se sentir também confiante. Porque você acha que o marido não sente, às vezes, que você está insegura quanto às decisões dele? Nós precisamos confiar no Senhor, no que Ele decretou, no que Ele, nos papéis que Deus determinou, são bênção. Amém? Todo mundo entendeu? Quem pode dar um glória a Deus? Amém. Bom, deixa eu só ler o que tem nesse slide. Volte lá, amor, que às vezes eu estou esquecendo de ler o slide. Então, submissas, volta lá, amor.
submissas ao Senhor, submissas ao marido como ao Senhor. Então, você precisa se submeter ao seu marido como ao Senhor. Agora, vamos para o próximo. Vamos lá. Agora, aqui tem alguns versículos, gente, porque a gente precisa ver na palavra, certo? A gente precisa de palavra. Fala assim, 1 Pedro 3, do 1 ao 6, anotem aí, mulheres. Nós estamos na parte das mulheres, tá? Mas daqui a pouco vai chegar a parte dos homens. Se preparem, homens. Vocês estão bem felizinhos, só cutucando aqui, né? Calma aí, vai chegar a vez de vocês. Falei para o Edson vir com umas cajadadas, para ele não ser... Bom, vamos lá. Eu quero que vocês leiam em casa 1 Pedro 3, do 1 ao 6, tá? Leiam em casa. Mas eu vou falar uma partezinha aqui só, que fala que a mulher precisa ter um espírito manso e tranquilo. Oh, Jesus, faz-nos mansas e tranquilas, Senhor. Faz-nos mansas e tranquilas, Jesus. O Edson amou quando eu li essa passagem. Amém. Mas é isso, mulheres, nós precisamos buscar a mansidão e sermos tranquilas. Isso vai trazer muita paz na nossa casa. Muita paz. Mas continuando, em Efésios 5:33, diz, portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito, com toda honra. Nós precisamos tratar o nosso marido com todo respeito e toda honra. A gente só vai casar uma vez. Nós precisamos tratar o nosso marido, que é o único, da melhor maneira possível. Não vai ter outro. É ele. É ele. Então, nós precisamos cuidar dele. Zelar, sabe? Fazer o melhor. Preparar uma jantinha que ele sempre gosta. Fazer o café. Fazer uma massagem no pé ou nas costas. Comprar o creme, fazer uma massagem. Ó, os casados, tá? Ai, ai. Então, nós precisamos, gente, cuidar o marido, zelar do marido. Fazer a comidinha que ele gosta. Eu vou falar mais à frente, mas quando ele chegar em casa, esperar ele, entendeu? Porque eles gostam. Eles trabalham, dão duro, aí quando eles chegam em casa, eles querem ter aquele momento ali, sabe? De ser cuidado, mimado. Eles parecem fortões, mas eles gostam desses mimos. Bom, vamos lá. Então, nós precisamos ser um espírito manso e tranquilo. Nós precisamos ser auxiliadoras. Lá em Gênesis, Deus, quando fez do Adão a Eva, ele viu que não era bom que ele estivesse só. Tudo que Deus criou, falou, é bom. Mas quando ele viu Adão sozinho, ele falou assim, não é bom. Então, eu vou criar uma auxiliadora. Ele olhou para Adão e falou assim, poxa, ele está muito sozinho, ele precisa de alguém para auxiliar ele. Tem coisas que ele não tem a capacidade de cuidar de tudo. Ele é o cabeça, mas falta alguém ali para ajudar, para aconselhar. E ele criou a mulher. E o que é? Nós somos feitas ajudadoras idôneas. Fala assim, eu sou ajudadora do meu marido. Ele é o cabeça e eu o ajudo. E fala assim, que ela é idônea. O que é idônea? É adequada, que convém perfeitamente. Então, é aquela que auxilia em tudo. Seguimos. Outra característica é sábia. Lá em Provérbios 14:1, diz assim, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com suas próprias mãos a destrói. Gente, isso é tão forte. Uma vez o Senhor me falou tão profundamente nesse versículo, ele fala assim, a edificação ou a destruição de um casamento está na mulher.
lógico, o homem tem as responsabilidades. Não adianta você jogar tudo para a mulher, se está alguma coisa com problema no teu casamento. Não é. Você é o sacerdote, logo você vai ver isso. Mas a mulher, ela tem a porcentagem dela de responsabilidade na edificação e na destruição da casa dela. E lá em Provérbios 21, 19, diz assim, sobre a mulher rixosa. Mulher rixosa, melhor é viver no deserto do que uma mulher briguenta e irritada. Ai, 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 né? Ai, Senhor, perdão, Jesus. Então, nós não podemos ser rixosas, briguentas, irritadas. Sabe aquela que não dá para encostar? Tipo, ai, não encosta. Ai, Jesus. TPM, assim, mas aí a gente tem que orar, né? O marido também tem que ser compreensivo, né? Mas a gente tem que ser mansa e tranquila, né? Vamos depender do Espírito Santo. Amém? Então, nós precisamos buscar a ajuda do Senhor em tudo isso. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor nos deu o Espírito Santo. Jesus falou assim, eu vou, mas eu deixo o auxiliador, aquele que vai nos auxiliar. Nós estamos na graça do Senhor. Vai para o seu quarto, entrega o fardo para o Senhor. Se você tá pesada, está com muitas responsabilidades, entrega o fardo para o Senhor. Se você está irritada, é porque você está assumindo coisas que você não deveria assumir. E eu não estou nem dizendo coisas práticas, no emocional. Muitas vezes a gente absorve muitas responsabilidades no emocional, se preocupa. E nós vamos falar logo para frente também sobre isso. Amém? Então, deixa eu só ver se eu passou tudo aqui. Então, só para frisar, ela tem um espírito manso e tranquilo. Nós temos um espírito manso e tranquilo. Nós tratamos o nosso marido com todo respeito e honra. Nós somos uma ajudadora idônea. E nós somos uma mulher sábia e edificamos a nossa casa. Amém? Amém. Amém. Vamos para o próximo. E aqui tem a passagem da mulher virtuosa, que não teria como a gente não falar da mulher virtuosa. Porque ela é uma inspiração para nós, mulheres. Então, nós precisamos... Eu sempre leio, porque parece que toda vez que eu leio a mulher virtuosa, alguma coisa eu aprendo de lá. Então, eu vou e eu trouxe para vocês sobre a mulher virtuosa, que está aqui. Bom, eu não vou ler, mas também você fica como lição de casa para ler bem atentamente, sabe, meditando bem em cada passagem, mas eu vou falar algumas características dessa mulher virtuosa. Primeiro, ela é fiel. Lá diz que o marido confia nela, tem confiança nela. E ela faz bem todos os dias da vida dele, e não faz mal. Ou seja, ela cuida dele. Sabe aquilo que eu tinha falado antes, da massagem, etc? Ela cuida dele, faz bem para ele todos os dias e não mal. E ele tem plena confiança dela. Ou seja, ele vai ter certeza que ela não vai mentir, que ela não vai esconder nada dele. Segunda coisa, ela honra o marido. As atitudes dela são sempre voltadas para o marido. As palavras dela não ferem, porque ela pensa nele, ela cuida dele. Honrar é reconhecer o valor, ter grande respeito, não falar mal. Nós não podemos falar mal dos nossos maridos. Lógico, a gente pode chamar um aconselhamento, né, com ele, falar do que está acontecendo, chamar ele. Porque tudo que é falado por trás da pessoa é murmuração. Nós não devemos falar mal das pessoas que a gente ama, principalmente do nosso marido. Nós precisamos falar bem dele, profetizar a bênção. Amém? Honrar é isso. Também outra característica dessa mulher de Provérbios, nossas características, ela é gestora da casa. Não é líder, tá? É gestora da casa. Ou seja, o bom andamento da casa, se você ler Provérbios, você vai ver que ela dava ordem para as funcionárias dela, não comia o pão da preguiça,
Muito importante, não haver preguiça em nós, mulheres. Porque o bom andamento da casa depende da gente. Né? O homem, ele pode ir no mercado, mas talvez você que vai falar para ele, olha, está faltando isso. Não necessariamente isso, entendeu, gente? Mas os detalhes da casa, por exemplo, se a filha, se os filhos estão bem. Esse geral da casa, essa visão geral da casa, como gestora, é da mulher, das coisas práticas do dia a dia. A mulher, ela tem que ter essa visão desse cuidado. Né? A casa, os homens, eles podem e devem ajudar. Amém? E nós vamos falar mais um pouquinho para frente sobre isso. Só que a mulher, ela tem a responsabilidade. Nós vamos, talvez, definir responsabilidades, mas a mulher, ela tem que ter o geral. Tem que ter essa gestão da casa. E precisa manter organizadas. Ela pode organizar com a ajuda do marido, com a ajuda de uma pessoa que auxilia ela, com a ajuda dos filhos, né? Mas a responsabilidade dela é essa gestão. Não adianta você falar para o marido, olha, minha casa está toda bagunçada. Não é responsabilidade dele. Força, outra característica. Reveste-se de força e dignidade. E a força dela vem do Senhor. Por mais que ela passe por lutas e privações, às vezes o marido não entende, não é verdade? Às vezes tem coisas que a gente gostaria que o marido entendesse os nossos sentimentos, mas muitas vezes ele não entende. E a gente tem que buscar no Senhor, porque o Senhor nos entende. E a gente não tem que colocar esse peso sobre ele, porque ele não é assim, ele é diferente da gente. E nós precisamos buscar essa força no Senhor. Por mais que a gente passe lutas, privações, cansaço, sabe? É o Senhor quem vai nos acolher, vai nos dar aquele abraço. O marido também vai dar, mas o abraço do Senhor, ele nos entende. Amém? Dignidade. A mulher é correta nos negócios, ela é correta, não há mentira na boca dela. Ela não tem o que omitir. E ela se esforça em todas as coisas. Outra coisa muito especial, que é a parte que eu acho que eu mais gosto, em Provérbios da mulher virtuosa, que ela fala que ela sorri diante do futuro. Isso é maravilhoso. Mulheres, vocês sorriem diante do futuro? Vocês olham para o futuro e falam assim, olha o que me espera. Olha o que Deus tem preparado para mim. É algo muito especial, é maravilhoso. Vocês precisam ter esse olhar, confiante no que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor vai fazer coisas grandiosas. Mas nós precisamos sorrir. Isso é uma atitude. É sorrir diante do futuro. Nós estamos confiantes naquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. E não devemos viver preocupadas, porque isso também traz peso e brigas na nossa casa, se nós vivemos preocupadas com o futuro. Valorosa. Nós precisamos ter o nosso valor no nosso interior. Lógico, nós devemos nos cuidar, né, nos perfumar, estarmos bonitas para o nosso marido, mas, com o passar dos anos, eu coloquei aqui, com o passar dos anos, vemos que a nossa pele já sofre a ação da gravidade. Os quilos a mais já chegaram sem pedir licença. E assim, vai chegar um momento que vai nos restar a beleza interior. A beleza do nosso valor interior. E isso é muito importante, porque se não tiver isso, o que vai nos restar quando nós estivermos com 70, 80 e mais, até quanto o Senhor nos permitir? E para terminar essa parte de características, vou falar sobre que nós somos o pilar, certo? A mulher é a coluna da casa. Lá em Provérbios, que eu já li para vocês, 14:1, diz, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Edificar quer dizer ser coluna, ser um pilar. Então, nós precisamos entender que muitas coisas é sobre nossa responsabilidade. Nós temos a sensibilidade, vocês entendem? Às vezes eu chego em casa e olho para o meu filho e falo, o que aconteceu? Tem alguma coisa te incomodando? E assim, o homem não vê isso.
O homem não enxerga, assim, talvez tenha algumas exceções, mas o homem ele não é detalhista para ficar olhando, poxa, deve ter acontecido alguma coisa no colégio, ou ele está triste, sei lá, por algum motivo, ou você está bem? Vamos ver, vamos tomar um remedinho, vamos ver, precisar levar no hospital. O homem, às vezes, passa despercebido. E a mulher é essa que faz a ligação de todas as coisas, entendeu? Ela traz o aconchego, abraça todo mundo. E isso é muito importante. E a mulher também precisa ser um exemplo de caráter. A mulher precisa ser guardiã do coração do marido. Também entender, poxa, o meu marido chegou triste do trabalho. O que será que aconteceu? Vou tentar puxar uma conversa. Se ele não quiser, ok, deixo para depois, mas eu não vou esquecer, vou orar. Entendeu? Ela todo esse cuidado para zelar pela casa. Para fazer da casa algo coeso, entendeu? Algo unido. E também entender as estações que o marido, que os filhos estão. Amém? Da parte de mulher de Provérbios era isso. E vamos para a última, que é algo bem prático, que eu acho importante falar sobre distribuição de tarefas, que inclusive vai ser uma tarefa de casa, que eu acho que talvez muitas vezes cause discussão em casa. Que é a tal da coisa, se ninguém é responsável, quer dizer, se todo mundo é responsável, ninguém é. Então, é importante você sentar com o seu marido e colocar responsabilidades, né? O marido com a esposa, vocês conversarem e entender, poxa, quem que faz isso? Quem que é melhor nisso? Né? Vamos dar um exemplo, fazer compra, por exemplo. Né? Lá em casa, eu que faço compra. O Edson não gosta. Às vezes ele vai comigo, raramente, mas ele não quer. Mas talvez na sua casa seja o marido, e não há problema algum. Entendeu? Não vamos ser religiosos para falar, não, tem que ser tal pessoa. Ou administrar as finanças. A gente vai ter uma aula de finanças, a gente vai falar mais especificamente sobre isso. Mas não precisa ser necessariamente o marido. Pode ser a pessoa que não esquece de pagar as contas, né? Isso é importante. Né? Então, a gente precisa entender, porque cada um tem habilidades. E olha que beleza, somos pessoas diferentes e as coisas se somam. Porque se fosse só um e eu não fosse boa em alguma coisa, poxa, sou eu, tenho que ser eu mesma. Mas se eu tenho alguém que é melhor do que eu, poxa, essa pessoa pode fazer. Então, sentem e detalhem as coisas de casa. Porque se tem um responsável, é aquela pessoa que tem que fazer. E aí não tem briga. Tipo, poxa, ninguém fez. Né? Então, se não foi feito, você já sabe quem deveria ter feito. Mas, lógico, sem cobrar. E o homem também. Né? E também coloque os filhos para essa distribuição de tarefas. Eles também precisam entender que eles têm responsabilidades. Amém? Vocês entenderam? Né? Então, assim, é importante esclarecer bem direitinho quem é. E orar e não ter brigas com isso, ok? Gente, acho que da parte que eu tinha para falar era isso. Espero que o Senhor aí tenha falado com vocês. Vou chamar meu marido. Glória a Deus pela vida dele. Gente, eu vou ficar aqui também, tá? Não, estou brincando. Para ver o que ele está falando. Pode ficar. Ô, Renato. O Renato não está atrás. Cadê o Renato? Ah, tá aí. Ô, Renato, pega o corte que ela falou da massagem no pé. Me manda só esse recorte para mim depois. Queria dizer que você nunca vai deixar de ser bonita, meu amor. Até com 70, 80, 90. Você vai continuar sendo linda e eu vou continuar apaixonado. Espero que sim, né, irmão? Depois dessa, depois eu conto. Não, café com leite já está garantido. Esse eu não posso reclamar, não. Eu até vou pincelar de volta a questão de papéis, né? Porque eu acho que um que pega bastante, e a gente vai falar mais mesmo a respeito, é das finanças, que nem a Rovena falou assim, até alguns homens falam, não, porque eu sou o marido, eu preciso cuidar das finanças, não sei o quê. E isso não é verdade, né? Assim, para vocês entenderem, até dando o meu testemunho. Eu tenho um temperamento completamente diferente da Rovena. Tipo, eu sou aquele cara, vamos conquistar tudo, vamos para cima. E a Rovena é aquela, não, peraí, precisa fazer conta antes, precisa
calcular e ver como é que vai ser. Ela deu uma alfinetada aqui, esquecer de pagar a conta. Eu acho que eu não esqueço, mas eu não sou bom para isso, né? Mas a gente divide bem. Ela fica responsável com boa parte das finanças, principalmente com contas a pagar lá em casa. E eu fico com a parte de investimento, né, amor? Daí para onde vai investir o dinheiro, eu cuido. Amém? Então é importante entender quais são as qualidades de cada um, suas forças, e distribuir com sabedoria os papéis de casa. Vocês têm que olhar um para o outro como um time. Eu sei que a Rovena tem expectativa, e as mulheres têm expectativas de que... Eu não falei que eu vou atender a expectativa, de que eu retribua a altura, mas eu queria dizer que... eu quero muito mais trabalhar com a sua essência do que os pontos. Não que eu não vá falar sobre os pontos, eu vou passar sobre os principais. Mas eu queria trabalhar com a sua essência essa noite, homem. O seu papel como essência, o que você foi chamado de verdade a ser. Porque se você entender o que você foi chamado de verdade a ser, a sua necessidade, primeiro, já é meio caminho. Segundo, eu acredito que você vai se dedicar em aperfeiçoar, e esse é o motivo desse curso. Eu não espero te dar todas as ferramentas, eu espero que você chegue em casa, que você aprofunde, que você leia a palavra, que você busque mais conhecimento, que você vá além. Eu espero que você faça a tarefa de casa, porque é uma das formas de você falar, não, eu preciso muito mais do que escutar algo, eu preciso começar a colocar em prática. Amém? Meu Deus, amém? Achei que você não estava comigo mais, você tinha se perdido em algum lugar. Papel do marido. Sacrifício. Edson, por que sacrifício? Efésios 5, 25 vai dizer, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, na verdade, a gente resume o amor, e é mais fácil para mim e para você olhar, não, minha responsabilidade é amar. Mas o que é amor de verdade? E a Bíblia é clara em dizer, assim como Cristo amou a igreja, como Cristo amou a igreja, deu a vida por ela. O verdadeiro amor é sacrifício. A gente tem esse mimimi de hoje em dia, de, se me ama, faz tudo o que eu quero, se você me ama, corresponde, se você me ama, me entenda, se você me ama, me aceita. Mas isso não é amor. Amor é sacrifício. Amor é dar a vida por alguém. Vamos lá. Outro papel importante do homem, prover e proteger. 1 Timóteo 5,8 vai dizer, mas se alguém não tem cuidados dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Segundo a responsabilidade do homem, então, é prover e proteger. Terceira, ser um sacerdote. Efésios 5:23, deixa eu pegar uma água aqui. Vai dizer, pois o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Cristo é o cabeça não como um chefe, não como alguém mandou, mas como um sacerdote. Qual é o papel do sacerdote? Levar a congregação até Deus, fazer essa conexão. Então, o meu papel como marido é ser sacerdote da minha casa, o líder espiritual que vai guiar a minha esposa até o Senhor. Compreensão e respeito. 1 Pedro 3,7 diz, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Coabitar com ela, com entendimento, compreendendo ela e respeitando ela, honrando ela. Ser fiel, Hebreus 13:4, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. O que foi, amor? Não, é esse slide mesmo. Está certo o slide. Você quer que eu troque? Você quer ver o outro qualquer? Não. Posso continuar? Obrigado. Onde eu parei? Desculpa.
Ser fiel, Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ser paciente, Colossenses 3,19. Vós, marido, amai a vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Até derrubaram ali, ó. Meu Deus. Todos esses atributos, então, constitui o homem, né? Principalmente compreender a esposa e ser paciente com ela são os atributos que nos fazem o super-herói da casa, sim ou não? Não, brincadeira. Às vezes sim, né? Às vezes precisa. Mas brincadeira à parte, ser um herói é o atributo que é esperado de todo homem. Se você parar para pensar, você cresceu assim, brincando de ser super-herói, de tendo o seu bonequinho, do Rambo, do sei lá quem. Rambo é da época de vocês? Não. Quem que é da época de... Me ajuda aí. Qual que é, Gil, da sua época? Ah, o Rambo mesmo? Achei que você ia falar outro. Aquaman? Batman? Jaspion? Que o Rodrigo Jaspion? Você tem cara de novo, irmão. Qual, Rina? O Falcon? Não, esse é da época do Rina. O Falcon mexia o olhinho para um lado e para o outro assim? Era de boa esse aí, hein, Rina? Jiraya. Robô gigante, esse nem eu conheço. Meu Deus. É mais novo esse, mais velho? É 2000 esse, robô gigante? Changeman. Mas há uma essência aí que nós precisamos explorar. Homem é igual a herói. Por isso eu separei aqui, ó. Maridos, 2 pontos principais que eu quero que você guarde. De todos os que eu falei. Sacrifício. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. Qual é o verdadeiro papel de um herói? Dar vida, proteger. Então esses 2 são os que nos definem. Proteção. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes alimenta dele e cuida, como também Cristo faz com a igreja. Portanto, cada um de vós ame a sua esposa como a você mesmo. Vocês foram chamados para ser heróis do lar de vocês. É isso que eu quero que vocês entendam, o tamanho dessa responsabilidade. Porque se vocês não entenderem esse propósito, vocês nunca serão completos. Vocês nunca serão plenos no Senhor. Tá certo o slide agora, amor? Então tá bom. Antes de falar sobre essa falha do caminho, eu queria reforçar então o que a Rovena falou, e eu acredito que as mulheres e os homens precisam entender isso. As principais necessidades. Se a gente olhar para os papéis, a principal necessidade da mulher é segurança. Ela é ser protegida. Amém? Amém? Tudo que sua mulher precisa na vida é se sentir segura, se sentir protegida. Né? Se a gente olhar para fora um pouco, para o mundo secular, talvez até quando você estava nas suas frustrações emocionais com as mulheres, o que você falou? Ah, as mulheres não querem saber de homem, elas querem saber de dinheiro. Já viu isso? As mulheres não querem saber de dinheiro. Ah, as mulheres não querem saber de homens, as mulheres querem saber do cara que tem o carro bom, a casa boa. Já ouviu isso? As mulheres não querem carro bom, casa boa. É porque essas coisas dão uma impressão de segurança. Dão uma ilusão de proteção. Elas estão procurando segurança e proteção em algum lugar. E essa é a referência que o mundo oferece. Elas vão descobrir lá na frente que isso era pouco. Que segurança e proteção vão muito além dessas coisas. Mas elas estão procurando algo porque algo está faltando. E o que falta é segurança, proteção. E elas só vão poder encontrar de um verdadeiro sacerdote. Amém, mulheres? Homens, você foi feito para ser a segurança
para ser a voz de Deus, a direção de Deus para o seu lar. É só dessa forma que você vai mostrar a verdadeira segurança. Não importa se as finanças estão em dia ou não, se ela sentir que você está ouvindo a voz de Deus e caminhando para a direção correta, ela vai ter segurança, porque vem em você a voz do Senhor. Isso vai fazer toda a diferença. Agora, se a necessidade da mulher é segurança, qual é a necessidade do homem? A Rovena falou. Qual é a necessidade do homem? Qual a necessidade do homem? Honra. Ser valorizado pelo que ele é. Essa é a necessidade do homem. O homem precisa ser honrado. Ele foi criado para ser um herói. Tudo que o herói precisa é ser reconhecido pelo esforço que ele está colocando naquilo. É o alimento dele. Deus fez assim. Você precisa de reconhecimento. Qual é o problema? E por que eu coloquei aqui, ó? A falha em ser campeão. Adão falhou em ser campeão. O primeiro homem, Adão, foi chamado a proteger e guardar. Guardar não só a casa dele, a família dele, mas todo o Éden. Adão deveria proteger a sua família, se sacrificar por ela, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Deveria apresentar um amor sacrificial e viver a honra de um campeão. Mas Adão, se você conhece a história, falhou. Falhou ou não? Falhou ou não? Adão falhou. Permitiu que a serpente enganasse Eva. Ele não protegeu ela no momento mais crucial. E, além de não proteger, ele não se sacrificou. Na hora de se sacrificar, dizendo, olha, Deus, ela errou, mas eu errei junto com ela, nós somos um. Sabe o que ele falou? Foi a mulher que tu me destes. Falou, se é para matar alguém, mata ela aí. Foi ela que errou. Ele falhou. Ele não é um exemplo de campeão. E eu e você também não vamos conseguir ser na carne. Nós vamos falhar se nós dependemos de nós mesmos e da força da nossa carne. Agora, sabe quem é o maior de todos os campeões que você conhece? Jesus. Ele veio e ele não falhou. Ele veio e ele deu a vida pela igreja, ele se sacrificou e ele protegeu com a própria carne, com a sua vida. A proteção de Jesus sobre a igreja é tamanha que ele restaurou a comunhão com o Pai, dando salvação à sua igreja. Essa é a referência. E quando Jesus restaura, eu e você fomos restaurados. E agora nós temos novamente a possibilidade de sermos campeões no nosso lar. Amém? E eu quero, em vez de usar a palavra, então, herói, eu quero usar a palavra campeão. Quando eu falei isso, né? E aí, a Rovena, os meus filhos, e aí, como é que vai? Me fala um pouco como é que vai ser. Vou falar que todo homem é um campeão. Queriam me apedrejar. Campeão, aí você vai facilitar para os homens. Eles vão gostar. Falei, deixa comigo, a gente chega lá. A palavra que a gente vai usar, então, é campeão. Você nasceu para ser um campeão. A Bíblia te chama assim. Eu queria passar aí por 3 termos bíblicos. O primeiro deles é Ish, homem. A palavra no hebraico usado para essa aí é Ish. Ish. Ish, meu irmão. Homem. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Davi falando para Salomão. Salomão, chegou a minha hora de ir. Eu fiz o que eu precisava fazer, eu protegi a minha casa, protegi o reino, fiz o que era possível. Eu servi a Deus. Agora chegou a sua vez. Seja homem. Será que Davi estava falando, seja do sexo masculino? Não. Ele estava dizendo, tenha honra. Seja fiel. Se esforça. Tenha coragem. Tenha a ousadia necessária. Mas acima de todas essas coisas, proteja e se sacrifique. Porque foi para isso que você foi chamado. Por Deus.
A segunda palavra, anterizesteu. Difícil, né? Anter quer dizer homem, e anterizesteu quer dizer ser homem. Vigiai, estai firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, Paulo está aqui alertando o povo de Corinto a ser homem. Sejam homens. No Novo, não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, há uma chamada para todo homem de ser homem. Aqui a respeito do Evangelho, seja corajoso, se sacrifique, dê a sua vida, proteja, seja homem. No ministério, onde você está, na sua casa, principalmente. E por último, Gibor, é uma palavra também do Antigo Testamento. Essa palavra é valente. A tradução direta dela é valente. Porém, Gibor, ele não se aplica a uma mulher valente. Gibor é um nome masculino, uma palavra masculina. No hebraico, eu não poderia chamar uma mulher de Gibor, só um homem de Gibor. Amém? Eu não lembro a palavra, mas é como Gilbar, alguma coisa assim, a palavra feminina. Só que ela não fala de coragem, a palavra feminina fala de honra, de ser bela, de ser honrada. Geralmente ela é usada para descrever uma rainha. Agora, o homem, um guerreiro, um valente, um campeão. O Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6:12. A chamada de Josué, seja valente. Deus é contigo, seja homem. Os valentes de Davi também vão ser chamados de Gibor, os valentes. Amém? Deixa eu só ver se... Beleza. Antes, na verdade, de entrar nesse slide, deixa eu ler para você, sobre ser um campeão. Deixa eu até voltar aqui. Eu pulei a melhor parte aqui. Está vendo lá em cima, ó? Ó, usei o pointer, pastor. Glória a Deus. Quem é poderoso? Aquele que conquista a si mesmo. Na tradução judaica, um campeão é um homem que conquista a si mesmo. Então, essa palavra na tradução, ela não está direcionada a conquistar outros reinos. Na tradição judaica, tá? Na Bíblia, muitas vezes ela é usada pelos valentes que vão lá, que conquistam outras terras, que dominaram outros exércitos. Amém? Mas na tradição judaica, ela se batia muito a respeito de conquista você mesmo. Então, e por que eu trouxe isso? Porque tem tudo a ver, porque ninguém é valente se não primeiro conquistar a si mesmo. Se primeiro não se colocar no seu lugar. Conquistar você mesmo é vencer os seus desejos e ambições, é se dedicar ao mais nobre de todos os serviços, o de servir com excelência a sua família. Um homem, um campeão, é aquele que não é dominado pelas suas emoções, não é dominado pelos seus medos, não está limitado pelos seus medos e pelas suas fraquezas. Um verdadeiro campeão, ele tem disciplina, abnegação e determinação. Amém? Amém? Então vamos lá. Por que eu quero explorar essa questão? Porque como a gente falou aqui agora há pouco, qual é a maior necessidade do homem? Honra. A maior necessidade do homem é honra. E minha irmã, talvez por culpa sua ou não, a maioria dos homens não está buscando honra dentro de casa. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Talvez ele realmente não espere, porque já desde antes ele nunca foi honrado nem no lar dele. Aí seja normal ele não ser honrado dentro da casa dele e ele não espere isso. Mas não é porque ele não viveu, porque ele não espera, de que ele não necessite. Ele necessita.
e não está vivendo a honra dentro do lar, fatalmente vai levar ele a procurar a honra aonde? Fora. O homem precisa se sentir honrado, reconhecido pelo seu sacrifício, valorizado. Se não encontrar honra na sua casa, ele vai buscar o reconhecimento no trabalho, no futebol, na sociedade, e passa a se dedicar mais às coisas fora de casa do que às coisas dentro de casa. E por que isso acontece? Porque lá fora ele é honrado. Porque lá fora ele é o cara. No futebol todos reconhecem os dons, o talento dele. Em casa ninguém reconhece nada do que ele faz. Ele prefere estar onde? Aonde ele é honrado. Na roda com os amigos, verdadeiro ou falsamente, ele é honrado. Ele prefere estar lá do que em casa, porque lá ele é honrado. No trabalho ele é reconhecido por toda a dedicação, por tudo que ele tem feito. E aí muitas vezes ele prefere estar no trabalho do que em casa, porque lá ele é honrado. E meu irmão, isso é natural. Você vai buscar a honra em diversos lugares, porque há essa necessidade dentro de você. Eu não estou te condenando por isso. Mas eu quero te contar uma coisa que você ainda não percebeu. Qualquer honra que não seja honra na sua casa, na sua família, nunca será suficiente. Você foi chamado para ser o valente da sua casa, não o valente do seu trabalho, do futebol, de onde quer que seja. Mais cedo ou mais tarde aquilo se torna vazio e você vai buscar outras coisas. Na semana passada eu trabalho na área de tecnologia há pouco menos de um ano, alguns dias, agora 5 de abril. Amanhã, né? Hoje. Meu Deus, é hoje. Hoje eu faço 1 ano de empresa. E essa empresa que eu trabalho agora, trabalha no mercado financeiro. Ela fornece tecnologia para o mercado financeiro. E na semana passada, acho que no começo da semana, eu escutei história de um cara que tinha uma empresa bem grande desse setor de tecnologia. Ele, recentemente, pouco menos de 1 ano, ele vendeu essa empresa por 19 milhões de reais. Eu não sei para você, mas para mim é muito dinheiro. Eu faço algumas contas e faço, cara, 19 milhões de reais investido, vou fazer só a obra, não preciso nem trabalhar mais. Para mim é muito dinheiro. Posso te contar o que aconteceu? Esse cara investiu, ele já vem, né, ele construiu uma empresa de investimento, ele investiu os 19 milhões. Adivinha o que aconteceu? Ele quebrou, ele perdeu os 19 milhões. Sabe o que esse cara fez? Ele se matou. Ele tirou a própria vida. Porque ele estava buscando uma honra que era inatingível. Inatingível. O mercado sempre vai precisar mais. Sempre vai exigir mais. Sempre vai dizer que tem algo maior. Sempre vai dizer que tem alguém na frente. Esse cara poderia estar feliz. 19 milhões, cara. Ele podia estar tranquilo com a família dele, vivendo bem, confortavelmente. Ele poderia desfrutar. Mas havia uma necessidade de honra que ele não encontrava em casa. E ele resolveu colocar isso nas finanças. Eu não sei o que passava na cabeça dele, mas tenta imaginar comigo. Talvez assim, vou me sentir honrado quando eu for o cara mais rico do Brasil, aí eu vou ser o cara. E a hora que ele quebrou, ele falou assim, cara, não dá mais. Você está entendendo? Porque assim, se esse cara falasse assim, eu quebrei, mas eu consigo viver bem. Cara, ele construiu uma empresa de 19 milhões, ele podia começar do zero. E ter uma vida boa. Para mim, esse não é o problema desse cara. O problema desse cara é que ele nunca mais ia poder ser o cara mais rico do Brasil, porque por mais que ele construísse algo, ele sempre ficaria aquém daquilo que como ele colocou como ponto de honra dele. Ele estava muito distante, nunca mais atingiria. Sabe que o que é mais triste? Que ele ia chegar lá um dia, se ele chegasse, e ele ia descobrir também que isso não é a honra que satisfaz ele. E ele dizer, ainda tem alguma coisa errada. A única honra que verdadeiramente satisfaz um homem é a honra da sua casa, da sua esposa e dos seus filhos. Eu e você fomos feitos para ser assim, e não tem como fugir disso. Ou você entende que esse é o seu chamado, ou você entende que essa é a sua missão, ou você entende que isso realmente vai te
fazer feliz, ou você vai viver vazio o resto da vida, buscando uma honra que nunca vai te suprir. Por conta dessa busca de honra, muitos estão vivendo depressão, ansiedade e até suicídio. Depressão, a pressão para ser bem-sucedido e a sensação de fracasso. Depressão é a pressão para ser bem-sucedido e a sensação de fracasso quando não se alcança os objetivos. Isso resulta em sentimentos de desesperança. Ansiedade, um medo constante de não ser suficiente ou de não atingir os padrões de sucesso, pode gerar um ciclo de preocupação constante. Suicídio, em casos extremos, a incapacidade de atingir objetivos e sensação de ser um fracasso podem levar ao desespero profundo e, infelizmente, como é infelizmente visto em algumas situações, suicídio entre os homens. Onde você está colocando a sua esperança? De quem você espera receber honra? Isso vai falar muito a respeito da sua saúde emocional. Eu quero ilustrar um pouco mais esse trecho com uma história bíblica. Quantos já ouviram sobre Débora? Quem foi Débora? Cadê os crentes aí? Quem foi Débora? Fala para mim, pode falar. Juíza, Débora foi uma juíza. O que fez Débora? O que fez Débora? Ela não matou, né? Vamos lá, mas legal. Débora vive num momento, e um dos cânticos de Débora, ou na verdade o cântico de Débora publicado, fala sobre isso. Ela vive um momento onde há ausência de campeões na nação de Israel. Os homens não se levantam mais como guerreiros, como campeões. Há um momento onde os homens deixaram de ser homem em Israel. Edson, por que você está falando isso? Porque no cântico ela fala, as tribos tais, eu até anotei aqui, as tribos Ruben, Gileade, Dan, Aser, se esconderam atrás das suas tarefas, ficaram em seus portos, não deixaram as suas plantações, não foram para a guerra, se esconderam da guerra. E ela fala assim, mas não, em Zebulon e Naftali, ali se encontraram homens. Então, de todas as tribos, duas resolveu ir para a guerra. Nas outras faltaram homens. E aí sabe o que acontece? Mesmo indo para a guerra, duas tribos, ela chega para Baraque e fala, pode ir para a guerra, Deus vai te dar a vitória. E Baraque fala, não, eu não vou se você não for junto. E ela fala assim, não, beleza, eu vou. Mas porque você escolheu não acreditar, porque você não teve a coragem suficiente, porque você não foi o campeão que Deus esperava que você fosse, eu vou com você. Mas a honra não será de nenhum homem. Ela estava dizendo, não há honra nos homens dessa geração. Vocês não receberão honra porque vocês não são honrados. E aí, a guerra se levanta, mas quem realmente dá a espadada final, e nem foi uma espadada, porque a mulher não tinha espada, ela não era uma guerreira, mas ela pega um pau de furar ali para colocar a tenda. Imagina você na tenda lá, você precisava cavar para colocar a estaca da tenda. Ela pega essa estaca de cavar e ela pega um martelo, que provavelmente era para bater a estaca, e ela crava a cabeça de Cícero, o inimigo, com essa estaca. E a honra dessa guerra vai para essa mulher, Jael. Jael é honrada. Sequer, ela é descendente de um primo de Moisés. Sequer ela era judia. E ela leva a honra. Por quê? Porque faltaram homens. Porque faltaram corajosos. Porque faltaram campeões naquela geração. A minha pergunta é, como está a nossa geração? E mais do que isso, como está a geração na sua casa, no seu lar, aonde estão os campeões? Cara, quando você entende a questão de honra, que você precisa de honra, tem 2 pontos aqui. Eu tentei ser bem didático. Se você não tiver
entendendo, você levanta a mão. Vou me esforçar, tá bom? Mas você precisa me ajudar. Esse processo é o processo pelo qual a maioria dos homens está buscando honra. Todo mundo está vendo aí? Tá beleza? Consegue ver? Eu coloquei trabalho. Eu acho que, sei lá, a maioria está buscando o trabalho. Edson, mas cara, não é no trabalho, está errado? Na verdade, nenhum está certo. Mas aqui imagine trabalho como tudo que secularmente você pode. Cara, eu busco no futebol, então ali poderia estar futebol. E aí você está buscando honra aqui. Ei, não está chegando. Está buscando honra aqui. E você acredita que carregando isso, você um dia vai ser reconhecido. E aí você, não no curso, mas você foi na igreja, de repente você viu, cara, as coisas de Deus não estão nas coisas desse mundo. Eu escutei várias palavras que dizem que o mundo vai passar, que essas coisas são passageiras, que meu coração não deveria estar na riqueza, nas coisas do mundo. É assim ou não é? É assim ou não é? Aí você fala assim, não, eu preciso mudar meu coração. E aí, não vai, né? Tá bom, é o segundo lá. Ó. Aí você tenta inverter o negócio. Você fala assim, cara, agora a coisa mais importante para mim vai ser o ministério. Porque aí eu acho que é mais espiritual, né? Eu vou fazer as coisas de Deus, porque aí essas coisas que estão aqui, ó, que são ministérios, aí agora foi. Essas coisas que estão aqui, elas são eternas, né? Deus vai ver isso aqui. Isso aqui é para mim suprir a minha casa, a minha família, para pagar as contas. Mas o que realmente importa é isso aqui, ó, é o meu ministério, que Deus me chamou para fazer. Isso aqui tem valor eterno, eu vou me dedicar a essas coisas aqui. E aí você busca honra nessas coisas. Posso te falar uma coisa muito triste? Você só mudou o alvo para outro lugar errado. Você nunca vai ter honra aqui. Olha, veja, eu não estou falando que você tem que parar de trabalhar. Eu não estou falando que você tem que parar de fazer o seu ministério. Eu estou dizendo que a honra nunca vai vir daqui. Edson, por que você está falando isso? Porque muitos homens estão buscando honra aqui. No ministério. Como assim? Em ser líder. Infelizmente, muitos acham que ser líder é um reconhecimento que vai suprir a sua honra, que vai se sentir melhor. E, cara, você vai chegar lá e você vai descobrir que não é isso. Talvez outros olhem para algum outro cargo e digam, cara, quando eu chegar lá, quando eu for presbítero, eu vou ser honrado. Cara, esquece. Estou aqui para te falar, esquece. Não vai mudar nada. Você só vai ter mais trabalho para servir. A sua honra não vai vir daqui, ela nem pode vir. Quando eu for um cara erudito, conhecedor da palavra, quando eu conhecer a palavra como ninguém, todos esses status ecumênicos que nós criamos nunca vai nos suprir, não adianta. Não é daí que vem a nossa honra. Não é daí que vem o nosso valor. E, infelizmente, nós atropelamos muitas coisas por conta dessa visão que a gente tem. Quero te mostrar então como deveria ser a sua vida. Essa deveria ser a sua vida. Vou explicar. Recursos. Coloquei recursos aqui agora em vez de trabalho. E quando eu te explicar como é que as finanças funcionam, você vai entender melhor. Então aqui eu coloquei os recursos. Aqui eu resolvi mudar para chamada. Por que eu resolvi mudar para chamada? Porque eu tenho medo que você confunda ministério com... A gente chama de ministério os ministérios aqui, né? Do que estou falando? Ministério da lojinha, ministério do boas-vindas, ministério... Cara, isso são serviços, né? O nosso chamado vai além. Nosso ministério em Cristo é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Então, estou falando daquilo que é um pouco mais profundo do que servir no ministério. De você exercer a sua chamada em Cristo. E para mim isso é bem claro, é ganhar, consolidar, discipular e enviar almas. Isso é um chamado. E você pode fazer isso de diversas formas, através da música. Não eu, porque eu perderia todos se fosse fazer através da música. Amém? Talvez através das danças. Não, também não, deixa para Gigi, porque não é a minha praia. Mas cada um vai exercer o seu ministério, vai atrair pessoas através de algo. Né? Vamos pegar
O AP, por exemplo. O AP era o cara que surfava, ele usava aquilo para atrair as pessoas, tinha linguagem, falava. E esse foi o ministério dele, de chamar os loucos, trazer, acompanhar, discipular e enviar. Amém? E isso é um ministério. Pode ser com skate, pode ser no seu trabalho, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aqui está a família. Cara, toda a sua honra deveria vir da família. É a sua honra, é aquilo que você faz dentro da sua casa, que sustenta todas as outras coisas. Vamos lá. Estou tentando decidir a ordem que eu te conto as coisas, mas eu vou começar de volta aqui, então, por cima. Beleza? Se você não estiver entendendo, você ergue a mão. Chamado e recursos. Como isso funciona? Bom, tem diversas formas tem 3 formas do seu chamado acontecer, tá bom? Beleza? Todos nós deveríamos estar numa das 3. Forma número 1, o seu chamado é a forma direta onde você recebe os seus recursos. Um pastor em tempo integral. Ficou claro? Beleza? Então, o chamado dele é exatamente de onde vêm os recursos dele. Ok? 2. O meu chamado é um chamado para a igreja. Eu tenho um chamado de mestre. Vou pegar um exemplo aqui do Wagner. O Wagner é mestre da aula no Mergulhando da Palavra. Outros mestres a gente tem aí, ele é mestre. Mas o Wagner ele não recebe da igreja, por exemplo. Mas ele tem um trabalho. Então o trabalho dele é um sustento para o chamado dele. E antes de ser um sustento para o chamado dele, é um sustento para a família dele. Então ele exerce o ministério. E o trabalho dele é um apoio, tanto financeiro, para a casa dele, como apoio financeiro para o chamado dele, para ele poder estar aqui. Amém? Beleza? Outro aqui, que talvez aqui eu poderia chamar de recri. Mas é que assim, né? Eu até me preocupei com isso. Eu vou chamar de recri. Às vezes você deveria ter esse chamado, você não está no recri, e aí você não vai entender as caixinhas. Eu vou me esforçar, você vai falar se você não entender. Terceiro ponto, o seu trabalho é o seu chamado. Aonde você está é o lugar onde você vai fazer discípulos. E também é o lugar onde você gera os seus recursos. Amém? Então, sim, você tem que dar num dos 3, irmãos. Ou você é um pastor de tempo integral, ou você tem um ministério, mas assim como Paulo, você faz tendas para manter aquele ministério, porque aquilo é o mais importante para você, ou o seu trabalho é o seu ministério. Se você está com dificuldade em achar um lugar para o seu chamado, cara, te dei a letra, 1, 2, 3, escolhe um deles e vai. Deus te abençoe. Você entendeu até agora? Você entendeu, né? Mais importante de tudo, a família. A família é base para tudo isso. Quando você se converte, você entende que agora trabalho, gerar recursos, na verdade é para abençoar a sua família, não deveria ser o seu lugar de honra. Você precisa priorizar, gastar mais tempo com a sua família, você entende tudo isso? Amém? Ou deveria? O problema é que isso aqui começa a se misturar. Você começa a confundir o que é mais importante, ministério ou família. Você começa a priorizar o seu ministério e destruir a sua família. Quando a gente fala disso, quero que você entenda uma coisa muito importante. Você não deveria ter ministério antes de ter sido provado e aprovado na sua casa. O verdadeiro ministério, ele é um transbordo da sua família. É isso do que você está falando. Estou falando assim, olha, eu amo tanto a Rovena. Eu me casei com ela. Nesse processo, eu vou te falar a verdade, não foi fácil, meu irmão. Eu tive que aprender a amar, a morrer. Mas esse processo me forjou para o ministério. A partir do momento que eu consegui vencer diferenças e amar, apesar das coisas que ela fazia, apesar... Ela tem essa voz de boazinha assim, mas Deus sabe de todas as coisas, meu irmão. O Senhor sabe. E eu precisei aprender a amá-la, mesmo depois das dificuldades. Cara, se você não tivesse sido forjado no casamento, a primeira dificuldade no ministério você espana, porque o ministério vai te fazer amar pessoas que você não conhece, que você não vê todos os dias.
E se você disser que você ama mais as pessoas do que ama a sua própria esposa, você é mentiroso. Porque você só ama elas porque elas estão distantes. Porque quando você começar a conhecer melhor, você não vai conseguir amar. Por quê? Porque você não consegue amar a sua esposa. Ela é seu maior desafio, a sua maior prova. A hora que você conseguir amar, dar sua vida por ela, se entregar por ela, aí você está pronto para dar sua vida pela igreja e não o contrário. Pessoas que não conseguiram amar e dar vida pela sua esposa, pela sua casa, não deveriam estar no ministério. Elas deveriam dar um passo para trás e dizer: eu ainda não aprendi. Eu ainda não fui forjado. Eu ainda estou fraco. Deixa eu te mostrar de outro jeito. Se isso aqui está podre, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai cair tudo. Mais cedo ou mais tarde vai cair tudo. Isso acontece com pastores, meu irmão. Mais cedo ou mais tarde cai. Porque o verdadeiro amor não estava ali. Quem é a sua primeira ovelha? A minha, hoje está na primeira fileira. Ela sabe o quanto eu gosto disso, né, amor? Hoje na primeira fileira está a minha principal ovelha. A mais próxima. Quem é a sua ovelha mais próxima? Para quem você vai dar a vida primeiro? Quem é a sua prioridade? Se você não conseguir viver isso, você nunca vai viver o verdadeiro evangelho. Se você não viver isso, você nunca vai viver o verdadeiro evangelho. Edson, onde está na Bíblia? Eu vou te ajudar a ficar mais crente. 1 Timóteo 3, 2-5 diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, mas amável, não contencioso, não ganancioso. Deve ser alguém que governa bem a sua própria casa, tendo filhos submissos e dignos de todo respeito. Se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não sou eu que estou falando. Tito 1, do 6-9, o presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher e ter filhos fiéis, que não são acusados de dissolução nem de insubordinação, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não soberbo, não, iracundo, não dado ao vinho, não espancador, não ganancioso, mas hospitaleiro, amante do bem, sensato, justo, santo, temperante, retendo firme a palavra fiel, tal como foi ensinada, para que seja capaz tanto de exortar pela sã doutrina, como de convencer os que a contradizem. Essa, meu irmão, deveria ser a sua guerra diária. De estabelecer as coisas em ordem, dando prioridade para a sua casa. Fazendo da sua casa o seu maior desafio de amor e proteção. Sabendo que se você puder ter sucesso ali, você vai poder transbordar isso para as outras áreas da sua vida. Que se você fizer dessa forma, Deus estará com você e vai te abençoar para prosperar em tudo que você fizer. Porque se você está priorizando aquilo que Deus prioriza, Ele vai te abençoar. Então esse é o meu desafio, é o seu desafio, homem. Sejam homens. Nossa, eu me perdi aqui. Aqui eu coloquei uma resposta. Vocês não me perguntaram, mas assim, Edson, você está falando de família, cara, eu preciso ter uma família para ter um ministério. Mas e Paulo, hein? Então Paulo não podia executar o ministério? Porque ele não teve uma família? Eu estava preparado para você. Paulo, ele mesmo chama isso de dom, né? Ele fala assim, o dom que me foi... Deixa eu até ler o texto bíblico a respeito de Paulo. Ele fala, esse é o dom que me foi dado, de não casar, do celibato. Então, o celibato é um dom, está lá em 1 Coríntios 7, eu vou ler o 7, o 32 e o 33. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira, outro de outra. Bem quisera que estivesse sem cuidado, o 32. E bem quisera que estivesse sem cuidado, o solteiro cuida das coisas do Senhor,
em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como agradar a sua mulher. O que acontece com Paulo, então? Paulo elimina a necessidade da família porque ele faz do chamado dele a família dele. Agora aqui ele tem uma dedicação total à família, mas ele vai passar o mesmo processo de amar, de se sacrificar, mas agora pela família chamada igreja. Então ele está no mesmo processo. Alguns, se tiverem chamado de eunuco, mas eu acho que você não estaria aqui. Então você tem um chamado para pagar o preço pela igreja de forma direta. Mas a verdade é que vocês estamos aqui. Amém? Ficou claro isso aqui? Alguma dúvida? Perguntas? Não? Então só para a gente fechar aqui as prioridades. Primeiro, base de tudo. A minha mulher até, posso falar, né, amor? A Rovena falou assim, ó, mas você vai colocar esse homem aqui, ó, não é melhor deixar sempre, porque vai parecer que está pesado para os homens, né? Eu falei, não, os homens não são fracos nessa igreja, são tudo homem. Aleluia. Mas tem uma ponta importante aqui. Cara, primeiro de tudo, o que manda é o seu relacionamento com Deus. Isso é o mais importante. Primeiro de tudo é Deus. Sem Deus você não é nada. Sem Deus você não está preparado e você vai falhar como Adão falhou sem a presença de Deus. A primeira coisa que você precisa é da intimidade com Deus para poder viver aquilo que Deus tem para a sua família. Segundo, família, não. Segundo, vamos deixar bem definido aqui, ó. Segundo, esposa. Eu coloquei cônjuge porque também vale para você, minha irmã. Mas aqui que estou falando para os homens, é a esposa o segundo. Terceiro, os filhos. Quarto, o trabalho. Quinto, o ministério. Porque quarto trabalho, quinto ministério, eu botei lá os recursos de como ele sai. Porque assim, ó, o trabalho vai alimentar as necessidades da sua igreja e alimentar, da sua igreja não, sua primeira igreja, da sua principal igreja, da sua família e também o seu chamado. Então ele é importante. Às vezes ele será o seu ministério. Amém? Estou ótimo de vista. Não fazer... Ah, tá. Obrigado. Descanso, o sexto, descanso. Eu coloquei o sexto meio fora, assim, ó. Daqui, ó. Pra você saber que você tem que ter a hora de descanso fora de todas as coisas. Amém? Amém? Então, descanso não é não fazer nada. É encontrar coisas que nos restaurem espiritual, física e emocionalmente. De preferência, fazer coisas juntos. A minha mulher gosta de andar. Aqui em São Paulo, ela não anda muito, mas quando a gente viaja, ela ama a gente fazer caminhada, a gente vai, conversa. Coisa de meio de velho, né? É de velho, amor? Não, né? Não é? Ela ama isso. É a forma que a gente encontrou ali de descansar. Enquanto anda, enquanto conversa. De restaurar, de falar sobre o casamento, de falar sobre outras coisas. Então você precisa de tempo de todas as coisas, né? Você precisa de tempo para descansar e recarregar as baterias. Acho que os homens e as mulheres, mas principalmente os homens, às vezes ali no cantinho também, mas precisa ter um tempo junto de descansarem juntos. Amém? Então coloque em ordem as suas prioridades. Senão sua vida nunca vai experimentar a verdadeira recompensa de ser um campeão. Se as coisas não estiverem em ordem, se você não olhar para isso que eu preciso colocar minha vida em ordem, você nunca vai experimentar essa honra, essa recompensa de forma genuína e nunca vai ter plenitude nela. Bati pouco, mulheres? Bati pouco nos homens, não? Bati, né? Então tá bom. Vou terminar dizendo que, para mim, o que resume o que um homem é ser um sacerdote. Porque eu entendo que o verdadeiro sacerdote, e o verdadeiro sacerdote, que é Cristo Jesus, se sacrificou, protegeu. Se a gente olhar ele como referência, a gente pode sim resumir em nosso chamado, em o chamado de ser um sacerdote, de ser um campeão. Mas um campeão que é um sacerdote para a sua casa. Amém? Todo aquele que governa precisa governar como que serve. Lucas 22, 26. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor. E aquele que governa como que serve. Se você entende a necessidade e a responsabilidade que você tem de governar o seu lar,
então você é aquele que serve o seu lar. Isso precisa estar imprimindo no seu coração. E aí eu coloquei aqui, para acabar, Acabe. Triste, né? Para acabar, Acabe. Acabe e Jezabel, a distorção dos papéis. Esse é um problema antigo, mas atual. O que acontece com Jezabel e Acabe é uma distorção de funções. Qual que é o principal papel do homem? Qual que é a principal necessidade do homem? Honra. Qual a principal necessidade da mulher? Segurança, proteção. O que aconteceu com Acabe? Quem era a proteção de quem? Jezabel era a proteção de Acabe. Acabe voltou para casa chorando porque não tinha conseguido comprar uma terra. Jezabel, vem cá, não chora não. Vem cá, meu filho, vem debaixo da asa da mamãe. Mamãe vai resolver para você, fica tranquilo, tá? Mamãe vai lá e resolve. E mamãe foi lá e resolveu. E com quem ficou a honra? Com mamãe, né? Jezabel recebendo a honra, Jezabel era respeitada, Jezabel era a temida, Jezabel era que dava ordem aos profetas, aos soldados, ela governava, recebia a honra, enquanto Acabe era o protegido da mamãe. Sabe qual que é o problema, minha irmã? Desculpa devolver para você. É que você está tratando o seu marido como se fosse seu filho. E você está roubando dele a possibilidade de ele te proteger, porque você está tentando proteger ele com todas as forças. Você está tentando dizer o que ele tem que fazer, da forma como que ele tem que fazer. Você quer ser a mãe dele. Você está roubando toda a honra. E mais cedo ou mais tarde, como a Rovena falou, o fardo vai pesar. Porque você não foi chamada para proteger. Você foi chamada para ser protegida. Isso vai fazer falta. E quando isso fizer falta, você vai questionar o seu casamento. Você vai questionar o homem que ele é. Mas eu não quero jogar a culpa em você. Meu irmão, só há uma Jezabel, porque há um Acabe. Eu quero dizer para você, seja homem. Entenda o seu papel. Sabe que a pior coisa que você pode fazer é tentar conquistar na força a liderança do seu lar. As mulheres odeiam a palavra submissão, porque homens que não sabiam o que fazer tentaram pegar na força do seu braço a liderança da sua casa, quando haviam perdido. Se tornaram brutos, grosso, estúpido, opressores, não representando em nada a Cristo. Sabe por quê? Porque quando você não sabe o que fazer, em vez de você orar e pedir para Deus, para que Ele faça, para que Ele fale, em vez de você dizer, Deus, eu sou o sacerdote do meu lar, fala comigo, me dá direção. A Rovena falou aqui, ela deu uma abreviada, mas no começo foi difícil, porque ela queria fazer as coisas do jeito dela. E eu, no começo, tentei agradar. Depois eu vi que estava perdendo a mão, falei, eu preciso recuperar. Daí tentei recuperar e só piorava. Daí eu fui orar. Falei, Deus, não é assim. Você vai ter que ter paciência. Eu falei, mais paciência, Deus? Você vai ter que ter paciência. E eu comecei a mudar a estratégia. Eu orava, Deus falava para fazer uma coisa. Eu falava, meu amor, Deus falou para fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, você está louco, isso aqui nunca vai dar certo. Deus não fala com você. Então tá bom, como é que você quer fazer? Assim, assim, assim. Tá bom. Fazia do jeito dela. Dava errado. Tá vendo, meu irmão? Meu amor? Deu errado. Vamos tentar fazer assim. Não. E fui com paciência até que ela falou assim, tá bom, vai. Talvez Deus esteja falando com você, vamos tentar. Sabe o que aconteceu? Deu certo. E daí ela começou a olhar diferente. Deus fala com esse homem. Acho que eu preciso começar a escutar ele. E aí ela começou a me escutar. Mas não foi na força. Foi na oração. Foi buscando a direção de Deus. Foi ouvindo a voz dele. Foi sendo sábio, tendo paciência com ela. Esperando o momento certo, deixando Deus falar com ela. E Deus moldar o nosso casamento. Sabe qual que é o problema? O problema é que é confortável estar na posição de protegido. Você não precisa orar, você não precisa fazer nada, se dá errado a culpa dela. E muitos homens descansaram nessa posição. Cara, não há glória nenhuma, não há honra nenhuma nessa posição que você está.
É uma posição de conforto. Sair dela vai dar trabalho. Vai custar tempo, vai custar oração, vai custar dedicação, vai custar amor, vai custar disciplina. Vai, mas vale a pena. Deus vai restaurar não só o teu casamento, mas vai restaurar você como um homem. Vontade de fazer, propósito de vida dentro da sua casa. Te restaurar a sua autoimagem. É isso que Deus quer fazer, amém? E com isso encerramos a aula 2. Quero que você fique de pé no seu lugar. Prepara o seu espírito para orar. Vem para cá. Vem para cá. Vamos lá. Fica de frente para sua esposa. Pega na mãozinha dela aí. Cadê a sua esposa, meu irmão? Tá voltando. Calma, amor. Calma. Tudo bem. Alguém está sozinho? Se você estiver sozinho, começa a orar pela sua esposa aí, pelo seu esposo, se você hoje precisou estar sem, tá bom? Depois você presta bem atenção, depois você põe em prática em casa. Então vamos lá, quero começar com você, homem. Quero que você olhe bem no fundo do olho da sua esposa, no âmago da alma dela, as janelas da alma são os olhos. Que você possa pedir perdão. Todas as vezes que você não foi a proteção que ela precisava, você não supriu, não protegeu. Eu queria que você, nesse momento, repetisse comigo assim. Fala assim, meu amor. Fala aí alto, ô valente. Você está me assustando. Tem homem aí, não? Tem mesmo? Então seja homem. Vamos lá. Meu amor. Agora sim. Quero te pedir perdão. Essa noite. Se em algum momento eu falhei contigo. Se eu não fui fiel. Se eu não te supri. Se eu não supri as tuas necessidades. Se eu não te amei com todas as minhas forças, me sacrificando por você, se eu não te protegi, hoje, diante de Deus, eu me arrependo, eu me comprometo, e eu me comprometo contigo e com Deus, e a partir de hoje, ser um homem, segundo o coração de Deus, para minha casa, para o meu lar, para os meus filhos, mas principalmente para você, minha ovelha mais especial. Eu te amo. Agora, se você quiser aproveitar o momento, pedir perdão por outra coisa, ou fazer uma declaração de amor para ela, aproveita que o clima está estabelecido. Vai lá, marca um ponto, quem sabe você ganha massagem no pé essa noite. Vai cantar, Rovena, pro Edson. Envolto em sua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Resolveu cantar, Rovena? Amém. Acho que o pessoal está orando. Faz um pouquinho. O pessoal está se abraçando. Amém. Agora as mulheres. Vamos falar para os maridos. Repetem comigo assim. Meu amor, eu quero que você me perdoe. Com mais força, eu quero que você me perdoe por todas as vezes que eu não honrei, que eu não entendia que havia uma necessidade nisso. Me perdoa as vezes que eu falei palavras duras,
que te machucaram, que te colocaram para baixo. Me perdoa que às vezes que eu não cuidei de você. Às vezes que eu não me submeti às tuas decisões. Me perdoa por não fazer bem para você todos os dias da minha vida. E às vezes ter feito mal. Me perdoa. Amém. Que você possa nesse momento ser específica. Você, ele, terem um tempo aí específico às vezes das lutas de vocês, das dificuldades. Que o Espírito Santo venha ministrar, não perca essa oportunidade. Amém? Nós vamos fazer um louvor bem tranquilo para que o Senhor possa tomar conta desse momento e ministrar aí o casamento de vocês, cada um pedindo perdão, e que o Senhor venha a estar cuidando desse tempo. O mundo há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais o que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus que para sempre também vão viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria falar de um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria falar de um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não
tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria falar de um sino que insiste a tocar, se dentro de mim não valesse o amor. O amor. Pai, nós te louvamos por mais essa aula. Nós sabemos que o Senhor está à frente de todas as coisas. Por isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, a restaurar os papéis dentro do nosso lar. Nos leva à essência daquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer. Restaura, Pai, a nossa casa, a nossa família, o nosso relacionamento. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor seja glorificado em nós e que nossa casa possa resplandecer a Cristo nesses dias, nesse tempo. Pai, usa-nos com poder e glória. Mas principalmente, Senhor, usa-nos para abençoar o nosso cônjuge, para amá-lo, para colocarmos em prática todas as verdades bíblicas a respeito do amor, do sacrifício dentro dos nossos lares, Pai. Porque esse é o primeiro que nós iremos responder diante do Senhor. Mas, Pai, bem sabemos que em nós mesmos, se olharmos para o homem natural, assim como o primeiro Adão, nós erraríamos, falharíamos. Mas através do Teu Espírito Santo, porque Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário, há esperança, porque o Senhor vem sobre nós e nos capacita. Então que o amor de Cristo seja derramado sobre as nossas vidas, a respeito da nossa casa, da nossa família. E que nós possamos todos os dias entender a importância dos nossos lares e da nossa família, Pai. Coloco cada família aqui diante do Teu altar, Deus. Declaro que eles são seus, obra das Tuas mãos, que a boa obra que o Senhor apenas está começando, o Senhor é fiel para cumpri-la, e que coisas extraordinárias aconteçam em cada casa, em cada casamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Se assenta só um minutinho, bem rapidão. Espero que você esteja sendo abençoado. Tá. A minha esposa está pedindo perdão pelo horário, que ela demorou mais do que eu, era para terminar às 10. Ela falou que nos próximos a gente vai ser mais determinado às 10, em nome de Jesus, amém? Recados bem rápidos. Primeiro, próximo encontro, próxima aula dia 17 do 5, 17 do mês que vem, amém? Vou te lançar um desafio, você não vem sozinho, você traz mais um casal, fechou? Fechou? Lembre, no final do ano nós temos um evento de encerramento, então prepara o seu coração. Lá nos fundos estarão, dá tchau para mim lá, ó, estarão os diáconos, as diaconisas lá, você precisa retirar, se você está com o diploma, você precisa tirar a etiquetinha para o diploma, amém? Não, quem já tem, calma amor, vamos por partes.